A feijoada é uma adaptação brasileira a um modo de comer europeu, né? Tem relatos da época do Império Romano ainda, 2000 anos atrás, de uma forma de comer na Europa, nessa área do Mediterrâneo, né, que consiste na mistura, né, de cereais, vegetais, carnes, né, feitos como se fossem um único alimento. Esse tipo de comida, né, essa forma de alimentação, ela já tinha variações por toda a área do Mediterrâneo ao longo da antiguidade, de toda a época moderna. Quando os portugueses colonizam o Brasil, né, eles vão adaptar esse modo mediterrâneo de comer aos ingredientes nativos da América do Sul. E um dos ingredientes principais da alimentação na América do Sul era o feijão preto, né? E é desse encontro, né, das formas de comer aqui, né? Depois, com a mistura também dos africanos, né, os indígenas e os portugueses, eles vão criar esse nosso patrimônio que é a feijoada, que é a comida de norte a sul do Brasil, né? A feijoada passou a ser uma coisa tradicional do estado do Rio de Janeiro. Essa paternidade da feijoada, ela ficou sendo o feijão preto, o feijão negro, começou a ser um patrimônio da sociedade, da história brasileira. E se você levar isso bem a ferro e fogo, você vai perceber que em todos os locais do Rio de Janeiro, principalmente onde existe atração turística, que é como se a gente fosse vender um produto, né, nosso para o exterior, tem a tradicional. É claro que depois as escolas de sambas incorporaram, as pessoas incorporaram, mas em todo o cardápio, desde o início do século passado, a feijoada já era um prato tradicional do Rio de Janeiro. Então, nada mais justo do que incorporar isso dentro do sistema do Rio de Janeiro como mais uma propaganda, como mais um prato que venha a atender as características do povo brasileiro, principalmente do latino. Eu, Marquinhos Oswaldo Cruz, Áurea, a Cristina, a gente conversando, aí nós falamos, olha, a Portela está um gigante adormecido, não tem movimento nenhum na escola. Aí, digo, vou fazer uma feijoada na Portela. Aí, a Cristina levou essa proposta para o Carlinhos Maracanã, foi aprovado. Aí nós começamos a feijoada, que foi com 250 pessoas, no bar antigo, que era da tia Vicentina, e tá até hoje. Graças ao feijão e à mandioca, o Brasil, de fato, foi colonizado, porque onde a população chegava o feijão, as pessoas plantavam no quintal e era um alimento muito rapidamente produzido, muito facilmente, né? E ele acabou virando a base da alimentação nacional, né? Pelo menos em boa parte do Brasil. Você muito comumente vai encontrar pessoas, famílias, né, que comem feijão todo dia, né? Não existe refeição sem feijão. Isso é um ditado popular no Brasil. A feijoada é o momento de quebra desse cotidiano. Você usa esse mesmo elemento básico, que é o feijão preto, sobretudo, né? Mas você junta as carnes, né, as hortaliças, a laranja, e você chama as pessoas para festejar. Então você vai encontrar essa referência festiva da feijoada, desde o Chico Buarque até qualquer samba de subúrbio carioca, né? A feijoada está associada à festa, à ocasião, à quebra do cotidiano. Ela atinge todas as camadas sociais, tanto a classe menos aquinhoada, como a própria classe média, como a própria classe elitizada. A feijoada é um prato que determina exatamente o que é o povo do Rio de Janeiro. O povo do Rio de Janeiro é assim, chega no carnaval, fica todo mundo igual, nas grandes atividades, nos grandes shows, todo mundo fica na mesma posição social, e a feijoada faz parte desse projeto de colocar todos nós brasileiros, cariocas, no mesmo patamar. Isso é importante porque isso chama-se integração social. Acho até que a feijoada é um modo de integrar socialmente a sociedade brasileira. A marca do Rio de Janeiro é a feijoada como festa, né? Mais do que em qualquer outro lugar do Brasil, a festa vai ser a característica
da feijoada carioca. Do ponto de vista atual ou do século XX, né, algumas partes de animais podem ser consideradas restos por uma certa elite cultural. Só que isso não era verdade durante toda a época colonial, durante a época do Império, a época dos escravos. Essas partes, as partes salgadas, né, o rabo, a orelha, né, a pé, todas essas carnes salgadas, elas eram consideradas iguarias, inclusive pela elite europeia da época, né? E a comida dos escravos consistia basicamente de feijão, mas feijão puro, né? Farinha e angu. Ele leva vários tipos de salgados, é a couve, é a farofa, feijão, arroz, leva laranja também. Vários tipos de coisa que tem a ver com a feijoada. Essas carnes consideradas atualmente pontas, né, ou descartes, eram comidas absolutamente bem consideradas na época, né? Então não havia possibilidade dos escravos terem acesso a essas partes para fazer um banquete, né? Isso não acontece. Um exemplo bem claro de como isso era impossível é que a gente tem anúncios de jornais, né, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, de 1830, 1840, de restaurantes servindo feijoada, ou seja, restaurantes onde as elites podiam comer no século XIX, na época da escravidão, no auge da escravidão, servindo feijoada. A elite não comeria em restaurantes comida de senzala, né? A feijoada faz parte desse projeto da gente começar a valorizar as nossas coisas, as coisas que nos pertencem, as coisas nas quais nós somos expert. Feijoada, nós somos expert, desde a Bahia ao Rio de Janeiro. Hoje é quase uma tradição nas escolas de samba, que representa, que é o grande foco de turismo nessa cidade, porque o Carnaval é a maior festa do planeta e as escolas de samba incorporaram também a feijoada. Os grandes restaurantes, nos seus cardápios, tem sempre um dia da feijoada, normalmente até sexta-feira. Então a ideia de colocar como lei não é que deixar fugir isso, não. É patentear as coisas boas do Rio de Janeiro. E eu reputo a feijoada como uma das coisas boas do Rio de Janeiro, e já confirmado que o turismo também confirmou que a feijoada é um grande prato e é uma delícia, não só para nós cariocas, como para todos aqueles que vêm visitar o nosso país, que vêm visitar o nosso estado. É uma iniciativa importante, né? Obviamente, nem todo mundo gosta de feijoada, né? Assim como nem todo carioca gosta de praia, nem todo carioca bebe cerveja, né? Mas isso faz parte do nosso imaginário coletivo, né? Isso ajuda a formar nossa identidade, né? Isso nos ajuda a nos socializarmos com o outro, né? A reconhecermos no outro carioca um igual a nós, né? Então, ter um elemento tão difundido na nossa cultura, reconhecido como um patrimônio imaterial, é, sem dúvida nenhuma, importante para o povo do Rio de Janeiro. Já virou até uma tradição. E todo primeiro sábado do mês já sabe que rola essa feijoada na família Porteirense, dirigida pela tia Surica. E o Rio de Janeiro é um lugar de confraternização, né? A gente vê muita coisa ruim acontecendo, nós temos problemas gravíssimos, né? Não só no Rio de Janeiro, como no Brasil como um todo. Então, insistir, né, numa ideia positiva do Rio de Janeiro, a partir desse caráter festivo que faz parte da cultura do povo brasileiro e do povo carioca, né, em especial, e fluminense, isso talvez contribua também para que nós
baixemos nossas armas, né, em todos os sentidos, né, e aproveitemos esse nosso caráter de solidariedade, de festa. Né? Feijoada, o samba e a cerveja, né, palhaço? Já pensou a feijoada e o samba ser uma geladinha? Não está completo.